Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais, hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros. Nesta quarta-feira, estamos na metade da semana, o mercado segue bastante influenciado pelo avanço da nova cepa aqui do coronavírus, o Omicron, que agora chegou aos Estados Unidos. Primeiro caso identificado na Califórnia, já provocou algum estrago no mercado financeiro americano. Bom, vamos começar pelos números aqui, conferir inicialmente o comportamento do mercado financeiro aqui no Brasil. Vamos botar na telinha aqui, dólar fechou o dia em alta, 0,6%, R$ 5,67, 5,67 o, o preço da moeda americana, no encerramento dos negócios de câmbio desta quarta-feira. Mercado de ações, índice Bovespa, acompanhando o mercado americano, acabou fechando em queda forte, 1 ponto percentual no encerramento dos negócios de ações dessa quarta-feira. Lá fora, índice Dow Jones da Bolsa de Nova York despencando em 1,3% no encerramento dos negócios do dia, agora há pouco, basicamente por conta da influência e do susto dessa nova variante do coronavírus, o Omicron, que chegou aos Estados Unidos, como citei, o primeiro caso identificado na Califórnia. O Brasil já tem 3 casos identificados, tanto aqui já deixou de ser novidade. Nos Estados Unidos pegou todo mundo de surpresa, se pensava que a coisa estava restrita à Europa e ao sul da África, e não é bem isso. Na verdade, estão espalhados já por todos os continentes. Petróleo reagiu negativamente, voltou a cair hoje, 1,3%, o WTI negociado em Nova York, petróleo tipo Brent negociado em Londres, que é a referência internacional e também para o nosso, aqui da Petrobras, também com queda, nesse caso de 1 ponto percentual. Preço aqui na faixa, no encerramento dos negócios do dia, na faixa de 65 a 68 dólares o barril, 68 no caso do Brent, que é a nossa referência aqui para a Petrobras. Preço, portanto, refletindo diretamente a perspectiva de novos lockdowns, toda essa preocupação com os efeitos ainda incertos em relação a essa nova variante da Covid que está assustando meio mundo, e ninguém esperava no final do ano aqui uma novidade, que é uma nova cepa dessa praga que nos afeta no momento que se esperava uma normalização da economia, das atividades econômicas mundo afora. Bom, não é isso que está acontecendo, infelizmente. O mercado de commodities agrícolas tem sido influenciado também por essa nova variante da Covid. Hoje um dia um pouco menos turbulento do que ontem. Então vamos lá, a Bolsa de Chicago fechou predominantemente em alta hoje, depois das quedas dos últimos dias, soja com alta de 0,7%, basicamente uma recuperação técnica depois das últimas quedas. O milho também reagiu, 0,7%, também basicamente por compras técnicas, além de alguma preocupação com o clima na América do Sul. Basicamente, Rio Grande do Sul, principal produtor de milho verão aqui no Brasil, com problemas climáticos que já afetaram a produtividade dessa safra nova, já vamos ter menos milho nessa primeira safra, safra de verão, por conta dessa falta de chuva no Rio Grande do Sul. A Argentina também sofrendo com a mesma falta de chuvas, afinal de contas é fronteira aí do Rio Grande do Sul, o clima é praticamente o mesmo, também se refletindo lá em possível perda de produtividade, o milho argentino. Trigo com dia de muita volatilidade hoje, comportamento misto, algumas cotações subiram, outras caíram um pouquinho. Nosso contrato de referência aqui subiu 0,4% no encerramento dos negócios do dia. Arroz em casca em Chicago com queda, 0,4%. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York tivemos aqui algodão despencando novamente, ontem caiu 4,5%. Hoje voltou a cair pouco menos, mas de qualquer forma continua refletindo aqui as perdas no petróleo, que tem influência muito direta nos preços do algodão e particularmente a própria demanda de algodão, e normalmente é muito afetado em momentos de lockdown, perspectiva de novos fechamentos de negócios. Tudo isso impacta primeiramente na fibra, já que é de consumo postergável, diferentemente dos alimentos. Então o algodão sofre mais. É o que está acontecendo nos últimos dias. Caiu bastante já, hoje não foi diferente. 2,1%. Café arábica em Nova York tem seus fundamentos ainda bastante sólidos, em função da quebra da safra brasileira, da atual e da próxima, voltou a subir hoje, independentemente dos efeitos da Covid. Alta de 0,4% o arábica em Nova York, 2,4% o robusta em Londres, subiu mais. Açúcar fechou praticamente no 0 a 0 hoje, teve basicamente poucos fatores influenciando ou influenciaram em sentidos opostos e ficaram aí no empate no fechamento dos negócios do dia, praticamente sem alterações do algodão bruto negociado em Nova York. Para finalizar, temos ainda o quê? O cacau subiu hoje, 0,3%, suco de laranja caiu 1,4%,
E um destaque importante para o dia aqui na nossa B3, Mercado Futuro, o boi gordo, parece que está perdendo tração, caiu, despencou hoje, 2,4%, tanto no contrato de janeiro quanto no de dezembro, que é o mais próximo do Mercado Futuro. Janeiro fechou a R$ 326 pela arroba. Para o mercado físico, ela não chegou a ser afetada, mas tem essa tendência, segundo os analistas, de também dar uma travada aqui depois das fortes altas que nós tivemos nos últimos dias. Ou seja, o boi parece que bateu no teto. Para finalizar, o dólar, que a gente já comentou, com alta hoje de 0,6%. Bom, vamos falar agora de um assunto extremamente importante, que é nosso assunto consumeiro aqui a cada virada de mês, que é o mercado do leite, um produto importantíssimo do nosso agronegócio. Para falar sobre isso, eu tenho a satisfação de receber agora a Natália Grigol, pesquisadora de leite do CPEA, que sabe tudo sobre leite mais um pouco, nossa companheira aqui das viradas de mês. Natália, muito boa noite, muito bem-vinda. Obrigada por nos receber mais uma vez. Natália, conta para a gente, preço do leite caindo ao nível do produtor, né? O que está acontecendo? Aumento de oferta ou queda na demanda? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Prazer estar aqui com vocês hoje. Silmar, as notícias não são boas, né? Um momento aí de queda de preços para o produtor novamente. Então, o preço do leite captado em outubro, pago em novembro, registrou uma queda de mais de 6% na média Brasil líquida do CPEA, chegando ao patamar aí próximo de R$ 2,19 o litro. É a segunda queda consecutiva no campo e pela primeira vez no ano, se a gente considerar o acumulado, né, desde janeiro, a gente já vê um recuo médio nas cotações de 5%. Silmar, a queda está acontecendo num momento sazonal, típico, de queda de preços no campo mesmo. Muitas vezes é o que a gente observa por conta do retorno das chuvas da primavera, que tendem a melhorar a qualidade de pastagem, que tendem a incrementar, né, a alimentação animal e, com isso, promover o aumento da produção de leite. Aí aumenta a produção, os preços tendem a cair. Só que não dá para dizer, Silmar, que é isso que está acontecendo no momento atual. Apesar da gente estar vendo aí os preços caindo no campo nessa época e estar havendo, né, esse momento aí de clima mais propício à atividade, a opinião dos agentes do setor é a mesma, né? A oferta ela tem crescido de uma forma muito lenta. Então, a gente ainda está falando de um cenário de pouco estímulo à oferta. E isso está acontecendo, claro, como não poderia deixar de acontecer, devido a esse último ano de custos de produção muito elevados para o produtor, que acabam culminando em desinvestimentos, né, na atividade. Então, a gente tem aí produtores que saem da atividade, produtores que abatem animal, produtores que acabam diversificando a atividade dentro da fazenda. Então, esse conjunto aí de desinvestimentos tem reduzido o potencial de oferta do leite no campo. Por isso que a gente tem que ter essa cautela, né? Apesar da queda estar acontecendo nesse momento, que normalmente a gente associa, né, a aumento de oferta, a gente não tem uma produção que está se elevando de forma considerável. Na verdade, o desequilíbrio vem de uma demanda muito retraída, Silmar. Desde agosto, a gente observa um movimento muito consistente de diminuição nos preços dos produtos lácteos negociados entre as indústrias e os canais de distribuição. Então, essa demanda muito enfraquecida na ponta final da cadeia e os preços menores dos derivados lácteos são o motivo mais forte nesse momento que leva também à queda dos preços ao produtor. Natália, custo de produção não estão dando folga, né? Havia toda uma expectativa positiva, diferentemente dessa época no ano passado, as chuvas chegando mais cedo, pelo menos teoricamente, mas não bem distribuídas em termos nacionais. E agora tem notícia aqui já de quebra de safra de milho, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é um importantíssimo produtor de milho verão, né? Pô, com milho para a próxima safra de inverno, só lá para a segunda metade do ano que vem. Então havia uma grande expectativa, pelo menos, dar uma normalizada na oferta nessa safra de milho verão. E não é o que está acontecendo, e o milho já esboçando aqui uma retomada de alta. Ou seja, tem mais essa má notícia no mercado da ração, né? Exatamente. O cenário de custos de produção, ele já era muito complicado, né, até esse mês, e agora ele começa a se complicar ainda mais. Então, o que a gente sempre noticia, né, o custo da alimentação animal do produtor, que foi muito elevado esse ano. Agora, recentemente, a gente viu aí os preços do milho cedendo um pouco, mas a gente ainda está falando de patamares muito elevados de preço de ração, né, Silmar? Eu fiz aqui um cálculo, né, com os dados do CPEA,
o preço da ração, no acumulado do ano, ele já subiu quase 15%, né? Fora a ração, a gente tem ainda outros insumos que não param de subir, que é o caso de adubos e corretivos, como a gente tem acompanhado a dificuldade, né, do mercado de fertilizantes. Adubos e corretivos já teve um incremento no acumulado de ano de mais de 66%. Se a gente considerar também suplementação mineral, que é outro insumo super importante para a produção nesse momento de nutrição, a gente está falando de uma alta no acumulado do ano de mais de 26%. Então, não é só os grãos, né, que estão pesando aí no bolso do produtor. Tem os adubos, tem os corretivos, suplementação mineral, combustível, energia elétrica. Então, é um cenário muito complicado, porque ele limita, né, os investimentos na atividade. E mesmo pensando ainda nessa questão da alimentação animal, se de um lado a alimentação concentrada fica mais cara, porque a gente vê aí esse peso no bolso do produtor por conta dos grãos valorizados, de outro lado, a alimentação volumosa também, por conta aí do aumento dos preços dos adubos e corretivos. Então, Silmar, é sim uma situação muito delicada e que com certeza restringe muito o potencial de oferta de leite aqui no Brasil. Então, é um momento que a gente vê quedas nos preços ao produtor, porque a demanda está muito enfraquecida, mas essa oferta, ela não está crescendo de uma forma acelerada, justamente porque está travada por esse cenário muito apertado de custos de produção e margens super reduzidas para o produtor. Natália, algum sinal de, pelo menos, de melhora, nem que seja pequena, na demanda nesse final de ano? Ou normalmente se espera que isso aconteça? Ou não? Não tem nesse Olha, cenário? desde agosto, a gente vê esse movimento consistente de queda nos preços, né, dos principais derivados lácteos negociados. Nesses últimos 2 meses, essas quedas foram muito intensas, Silmar. Para você ter noção, a mussarela, ela chegou a cair 5% de setembro para outubro, e mais 3% agora na média final de novembro. No acumulado do ano já retrai 10%. Mesma coisa para o UHT. 4% de setembro para outubro, caiu 8% agora em novembro, chega aí num recuo de 10% de janeiro a novembro. Agora, a situação no final do ano, os agentes eles têm a expectativa de que possa, pelo menos, estabilizar essas cotações. Mas ainda é um cenário muito frágil, Silmar. Por quê? Porque ele depende de algumas variáveis que ainda não estão bem explicadas. A gente não tem ainda muita perspectiva sobre elas. A gente sabe que as festas de fim de ano tendem a movimentar, né, a economia, mas muito dessa expectativa vem na esperança de que se tenha algum auxílio, né? O Auxílio Brasil, algum tipo de auxílio vindo do governo, porque realmente quando a gente para analisar poder de compra, a gente vê a situação muito fragilizada do consumidor, porque até mesmo os preços do leite longa-vida, que é um produto considerado com uma demanda inelástica, ele tem diminuído o consumo em virtude do alto patamar de preço. Então, as indústrias, elas têm, sim, uma perspectiva mais positiva para o fim do ano, mas também é difícil de prever uma melhora nos preços, né? O positivo nesse momento é pensar em estabilidade, mesmo porque não é esse o cenário que está se desenhando desde agosto. Então, semana a semana, a gente vê grande oscilação nos preços negociados e a tendência de queda se mantendo. Tudo vai depender de como que vão ficar realmente essas compras do final do ano, mas muito atrelado realmente à definição de alguma injeção de monetária na economia. Esse novo Auxílio Brasil pode ser um exemplo, nesse R$ 400, isso pode ajudar um pouquinho numa melhora da demanda, já que é um alimento essencial, né? Na virada do ano aí poderia ajudar um pouquinho na melhora da demanda. Você concordaria com isso ou acha que é pouco para movimentar esse mercado? Silmar, é essencial que alguma medida seja tomada nesse momento. A gente tem uma combinação muito explosiva e perigosa dos indicadores, né? A gente tem, de um lado, um aumento muito grande da inflação dos grupos dos alimentos, então, consumidor perdendo poder de compra, consumidor com renda mais baixa perdendo mais do que proporcional, aumento de desemprego, né? E ainda uma situação ainda muito incerta por conta da pandemia, como você mesmo colocou, né? O surgimento dessas novas variantes, necessidade aí da terceira dose de vacinação. Então, a gente ainda está num momento delicado
de retorno de atividades, e os investimentos, né, na economia, eles também estão mais tímidos nesse momento. Então, é preciso, sim, que tenha alguma ação visando estimular o consumo, porque é como a gente está vendo, desde agosto, consumos de itens básicos, né, tem caído, e a gente vê também um aumento muito grande da insegurança alimentar nos lares brasileiros. Então, é preciso que alguma atitude seja tomada, porque o momento que a gente está agora, ele é realmente muito delicado. Para finalizar, Natália, algum sinal de vida na exportação, hein, não? Não, Silmar, a gente está tendo agora um momento de queda nas exportações. Desde julho, a gente vem observando uma diminuição, né, nos volumes embarcados. O dado de outubro mostra que teve uma redução aí de 15,6% no volume total embarcado, o volume total ficando aí em torno de 2.000 toneladas. As importações registraram uma leve alta, também, leve não, 15% de alta, chegando aí a 12.000 toneladas, mas ainda também muito restringida, Silmar, pelo alto patamar do câmbio. Então, o câmbio está muito elevado e isso também tem dificultado a importação de lácteos. Por um lado, é aquela situação, né? Causa aí uma certa barreira, um certo protecionismo para os produtores. Por outro, ele leva aí uma guerra de preços das próprias indústrias na compra do leite fluido. Então, é uma situação delicada, né, esse patamar elevado do câmbio também, porque ao mesmo tempo que ele diminui a entrada dos lácteos importados, em relação ao ano passado, a gente tem que lembrar, o volume está bem menor, a gente também fica aí numa situação que depende muito mais da produção nacional, num momento onde o custo de produção está muito elevado e aquele assunto todo, né, que a gente acabou de discutir. Então, olhar o cenário internacional é importante nesse momento, Silmar, vendo essa questão aí dos preços internacionais que estão mostrando tendência de alta, também a questão do câmbio, porque essa barreira ela pode levar a uma oferta, a uma competição maior das indústrias pelo produtor, pelo leite do Brasil. Então, esse momento aí de queda de preços que a gente está observando, se não houver uma reação forte da oferta, ele pode durar menos do que o esperado, né? Quando a gente olha aquela curva sazonal de preços e vê esses movimentos de queda, é comum que a gente observe desvalorização no campo até meados de março. Por conta dessa situação que nós estamos vivendo, de um custo de produção elevado e de uma barreira às importações por conta do campo elevado, a gente pode vir a ter aí aumentos, né, para o produtor de leite antes desse período, porque as indústrias podem voltar a competir pela compra de leite fluido, mesmo que a demanda não esteja reagindo. É um sinal muito ruim, na verdade. O produtor pode ficar feliz, né, com essa perspectiva momentânea, mas é um sinal ruim, porque a gente continuaria esse movimento muito complicado da cadeia de todos os elos perdendo margem, né? Então, o preço não aumenta na mesma proporção que o custo, e a indústria também não consegue repassar esse aumento para o consumidor por conta da demanda fragilizada. Mas vale ficar de olho nos preços do mercado internacional e também na oscilação do câmbio, porque isso vai definir bastante coisa em relação ao abastecimento das indústrias. Muito bem, está aí o recado de Natália Grigol, pesquisadora do CPE, especialista aqui no mercado de leite. Natália, muitíssimo obrigado pela entrevista. Qualquer hora dessa a gente volta a botar esse assunto em dia, que é extremamente importante. Os dois lados da cadeia, não é para toda ela, né? Do produtor até o nosso consumidor, já que se trata de um alimento básico. Muito obrigado, muito boa noite, Natália. Até uma próxima. Eu que agradeço, Silmar. Boa noite para vocês e para todos que nos assistem. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor agromais. Olha, mercado físico, estou vendo aqui o boi aqui, segue firme. Caiu hoje no mercado futuro, como a gente viu, caiu 2,5%. Mercado físico não teve muita mudança, não. Não subiu, mas pelo menos também não caiu, você não acompanhou. O mercado físico continua firme, estou vendo aqui São Paulo, preço à vista 326, e Uberaba 330. É o mesmo preço de ontem, mas nenhum sinal de recuo. O que está se falando no mercado é que, aparentemente, os preços bateram no teto, não tem muito mais espaço para seguir subindo, mas também não estão dando muitos sinais aqui de retração. Bom, vamos em frente com as nossas notícias desta quarta-feira. Olha, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, alertou que essas novas variantes do coronavírus ameaçam a recuperação da economia. Estava começando a esboçar uma recuperação.
e a OCDE reduziu a sua previsão do crescimento global já para 2021. Vamos ver os detalhes. Segundo as novas projeções, a economia mundial deve crescer 5,6% neste ano, um décimo a menos do que estava previsto anteriormente. Já para 2022, a OCDE manteve a estimativa de crescimento de 4,5%. Já a estimativa para a alta do Produto Interno Bruto do Brasil foi reduzida de 5,2% para 5% para 2021 e de 2,3% para 1,4% para 2022, bem abaixo da média mundial. A taxa de crescimento projetada para o Brasil em 2022 é a menor entre os países do G20. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou resolução que mantém o teor obrigatório do biodiesel no óleo diesel, na mistura, em 2022. O objetivo é evitar o aumento do preço do óleo diesel para o consumidor final. Segundo o Ministério da Economia, a estimativa é que a manutenção do percentual de adição obrigatória de biodiesel de 10% ao óleo diesel evitará, em média, uma elevação de preços de 12 centavos por litro. Em nota, a ProSoja Brasil, a associação que reúne os produtores brasileiros de soja, afirmou que a medida está descontextualizada da atual situação de oferta da principal matéria-prima do biodiesel, que é a soja, e que a decisão de manter a mistura mínima de biodiesel em apenas 10% para todo o ano de 2022, na contramão do que havia sido previsto anteriormente, pode sim prejudicar o setor e afetar negativamente os seus preços. Agora, o setor espera que a decisão seja revertida o mais rapidamente possível, dando a previsibilidade que o setor necessita. E os países membros da Organização Mundial da Saúde concordaram em trabalhar juntos para lançar um pacto para prevenir e controlar futuras pandemias como essa que está preocupando o mundo, que é o Omicron. Vamos ver. As 194 nações que integram a OMS entraram em um acordo para elaborar um plano prevendo o compartilhamento de dados, sequenciamento genômico e a distribuição igualitária de vacinas e remédios. A expectativa é que o documento fique pronto em maio de 2024. A aprovação do início das negociações rendeu aplausos ao final da Assembleia Mundial da Saúde em Genebra. O diretor-geral da OMS comemorou o acordo, dizendo que a decisão traz a esperança que o mundo precisava. Descoberta na África do Sul, a nova variante do coronavírus, a Omicron, já foi detectada em ao menos 16 países até o momento. Os Estados Unidos planejam endurecer a testagem e triagem de passageiros. Aliás, já surgiu o primeiro caso nos Estados Unidos, detectado hoje, lá na Califórnia. De acordo com jornais do país, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças recomendou que a Casa Branca exija que todos os viajantes internacionais sejam testados um dia antes do embarque, independentemente do estado de vacinação. O presidente Joe Biden pode anunciar os novos requisitos hoje, em um discurso detalhando o plano para conter a pandemia durante o inverno. No Japão, o governo pediu para as companhias aéreas não aceitarem novas reservas de voos que têm o país como destino. A medida, que começa a valer hoje, é uma precaução emergencial, segundo as autoridades do país, e foi tomada um dia depois da nação registrar o primeiro caso da variante Omicron. Hoje, um segundo caso foi detectado. Já a França vai retomar os voos com 10 países da África a partir deste sábado. A liberação vai valer apenas para a entrada de cidadãos franceses ou da União Europeia, além de diplomatas. O país também confirmou a presença da nova variante Omicron. O Omicron é a nova variante do coronavírus que vem assustando o mundo e chega numa hora muito complicada, final de ano, o pessoal se preparando para viajar, preparar para a festa de fim de ano, que inclusive aqui no Brasil, e isso agora vira tudo um ponto de interrogação em decorrência das incertezas que surgem a partir dessa descoberta dessa nova variante, essa nova cepa coronavírus. Não se sabe ainda qual a sua extensão em termos de efeitos à saúde, em termos de letalidade, então tudo vira um grande ponto de interrogação. Enquanto isso, para tudo, o pessoal começa a cancelar viagens
quando não é obrigatoriamente, até voluntariamente, por conta do medo dos efeitos dessa nova variante da pandemia. Enfim, a coisa continua a preocupar e, claro, os efeitos já na economia, como a gente já viu no início do programa, o impacto direto nos próprios mercados agrícolas e financeiros no mundo todo. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais dessa quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã.